Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos, terceira semana, aula 2. E nessa aula a gente vai falar sobre média amostral e populacional. Então, o que vem a ser a média amostral e populacional? Média, todo mundo sabe mais ou menos o conceito, mas a gente vai caracterizar melhor os tipos de média aqui, tá? Primeira coisa importante, pessoal, é que a média ela faz parte de um que a gente chama de medidas de tendência central, e a gente vai calcular ela para dados não agrupados. Também é possível calcular ela para dados agrupados, tá? Então, dentro das medidas de tendência central, a gente tem a média, a mediana e a moda, que a gente vai ver mais para frente essas duas, tá? O que é a média, pessoal? Basicamente é o seguinte, eu tenho a média populacional, que é eu tenho um conjunto de dados, vou pegar todos os valores desse meu conjunto de dados. Então, por exemplo, eu escolho uma variável. Eu pego o valor dessa variável, por exemplo, a altura de uma pessoa, um elemento, um membro dessa população, e vou substituindo aqui, vou somando, né, os valores que estão para cada dessa variável para cada pessoa, tá? E vou dividir pelo número de pessoas, pelo número de dados, de elementos ou membros, tá? Obtendo aí a média amostral Mi, a média populacional Mi, tá? Já a média amostral, pessoal, pego, seleciono apenas alguns elementos ou membros da população. E para esses elementos ou membros, eu vou obter o valor correspondente da variável que eu estou monitorando, tá? Nesse experimento. E aí, com isso, eu vou dividir por n pequeno, onde n pequeno corresponde ao tamanho da amostra, ao número de elementos da amostra, obtendo, portanto, a média x barra, média amostral, tá? Então, só para a gente ter um exemplo numérico, pessoal, para a gente entender melhor esses conceitos, eu tenho aqui dados coletados de uma empresa. O que são esses dados? São as idades dos empregados, tá? De 8 empregados de uma pequena empresa. E aí eu peguei esses valores e vou fazer a média. Simplesmente eu vou somando. Então, eu pego aqui x1, x2, né? Até x8 e vou somar e dividir por 8, tá? Vou fazer a soma e vou dividir por 8. Então, assim eu obtenho a média das idades, tá? Só que a média populacional Mi, que é igual a 45,25. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma seleção das idades tais que tem que ser menor ou igual que 40, eu estou pegando um pedaço do total. Eu estou obtendo, portanto, a média amostral, porque eu só peguei alguns dados para calcular a média. Peguei apenas três valores, fiz a média, deu significativamente menor do que a outra média ali, tá? Populacional. Então a média amostral x barra deu 32,66 aqui no caso. É isso, pessoal. Então a gente já conseguiu caracterizar o que é média populacional amostral e próxima aula a gente vai mostrar que qual é a relação disso com valores extremos, que a gente tinha falado lá na primeira aula, valores extremos, outliers, para mais, para menos, né? O que acontece com a média quando aparece isso, tá? É isso então. Obrigado, pessoal, pela sua atenção. Espero vocês na próxima aula. Um abraço, até lá. Tchau.